Fala filósofo, fala filósofa, mais uma vez a gente se encontra aqui e hoje a gente vai conhecer um carinha bem interessante da filosofia, que é um dos carinhas mais importantes, Immanuel Kant. Seja bem-vindo, você está no canal Professor em Crise. Então, como a gente falou, a gente vai conhecer um pouquinho hoje do Immanuel Kant. Esse vídeo é para trazer alguns conceitos principais para quando você, por exemplo, for assistir um outro vídeo um pouco mais aprofundado ou ler alguma coisa sobre ele, você possa já ter uma noção dos conceitos que ele trabalha. Para a gente entender filosofia, a gente sempre precisa lembrar que todo filósofo tem uns conceitos próprios, ou seja, palavrinhas, a gente poderia dizer assim, que eles usam para definir o pensamento deles, para explicar o pensamento deles, e que são palavrinhas que eles usam de um determinado modo, que às vezes outro filósofo vai usar, às vezes aquela mesma palavra, só que com diferença de significado, diferença de sentidos. Então, para a gente entender filosofia, a gente precisa entender esses conceitos desses filósofos, se ligar sempre o conceito aos filósofos. Então, nesse vídeo nós vamos entender um pouquinho quais são os principais conceitos, sim, bem básico, para a gente entender um pouco a filosofia de Immanuel Kant. Então, vamos lá. Immanuel Kant vai ser um filósofo do século XVIII, então é Idade Moderna, e o pensamento dele vai praticamente revolucionar a história da filosofia. Ele vai pertencer à corrente do Iluminismo, e além de pertencer à corrente do Iluminismo, ele vai, todo o pensamento dele vai influenciar muito todo o pensamento filosófico a partir de então. Então vamos lembrar aqui que na Idade Moderna se tem uma crise científica que, ao mesmo tempo que há uma crise, há uma tentativa, uma grande aumento, uma grande ascendência da ciência experimental. Por quê? Exatamente pela crise científica que surge no final da Idade Média. Então, todo o pensamento científico, filosófico, cultural da Idade Moderna vai estar voltado para tentar colocar as bases do pensamento científico. E é dentro desse ponto que Kant também se encontra. Já vou citar logo palavrinhas importantes para você entender Kant. Depois a gente explica, beleza? Vamos lá. Palavrinhas importantes para entender Kant. Juízos, filosofia transcendental, númeno, fenômeno, sujeito cognoscente. Beleza? Então são essas 5 palavrinhas aqui que vou dividir aqui em 3 tópicos para a gente entender melhor o que é isso aí. Vamos lá. Primeiro, para a gente entender Kant, a gente precisa também ter uma noçãozinha da história do pensamento dele. Kant ele vai ter 2 fases. Uma primeira fase, no primeiro momento do pensamento dele, do desenvolvimento dos pensamentos dele, ele vai se entender como alguém dogmático. Mais uma palavrinha nova aí. O que é o dogma? Dogma seria uma verdade que tem um fundamento que você não pode questionar. Então, Kant não está ligado, quando ele diz que é uma fase dogmática, não está ligado à religião, está ligado à ciência. Ele vai se dizer dogmático porque ele vai tender mais para o lado do racionalismo. Isso é uma outra coisa que em outro vídeo a gente vai falar sobre, que Kant ele vai vir depois de 2 grandes correntes do pensamento moderno, que é o racionalismo e o empirismo. Para ser rápido, o racionalismo ele vai defender que o que garante a verdade das coisas é o pensamento racional, é o pensamento lógico, e você não pode confiar na experiência, não pode confiar nos sentidos, porque os sentidos enganam. Já em contrapartida ao racionalismo, vai vir o empirismo, que já defende que não pode só ficar no pensamento, na especulação, você tem que fazer experimentos, você precisa fazer experiência sensível com os seus sentidos, você precisa ver, você precisa tocar, você precisa cheirar. Isso, então, vai ter essas 2 grandes correntes na Idade Moderna, que vão ter praticamente uma briga, e Kant ele vai vir depois na tentativa de superar esse problema. Quando que Kant vai tentar superar esse problema? Quando ele conhece David Hume. Bem, já estou me estendendo muito, vamos lá.
Então Kant, num primeiro momento, numa primeira fase, ele se encontra mais só racionalista, dogmático, entendendo que você precisa racionalizar. Depois que Kant conhece o empirismo de Hume, ele começa a uma nova fase, ele vai chamar essa fase de crítica, né? Nós vamos chamar essa fase de a fase crítica de Kant. E essa fase que interessa pra gente, porque é essa fase dele que vamos aí encontrar os principais escritos dele, as principais obras dele, que vão influenciar todo o pensamento filosófico posterior. Já citando, Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática, Crítica da Faculdade do Juízo. E tem algumas outras obras que também vão ajudar a entender essas obras, que são bem importantes. Mas vamos lá. As palavrinhas para entender Kant. Primeiro, juízo. Tudo quanto é texto de Kant, Kant vai usar essa palavra. Então a gente precisa entender o que é juízo. O que é juízo para Kant? Juízo para Kant é o conhecimento. É quando nós afirmamos algo. É quando, por exemplo, eu digo, esta camisa é cinza, cinza escuro. Isso é uma afirmação, isso é um juízo. É a minha inteligência que está olhando para determinada coisa e está definindo algo daquilo, estou julgando. Isso é juízo, beleza? A partir desse conceito, né, de juízo, Kant ele vai propor essa pergunta. Todos os nossos conhecimentos podem ser considerados verdadeiros conhecimentos científicos? Então, o que você acha? Pensando nisso, então, passamos agora para segundo momento, segunda palavrinha aqui, segundo conceito de Kant, filosofia transcendental. Quando eu falo a palavra transcendental, o que vem na sua cabeça? Com certeza vem a palavra transcendente, aquilo que vai além. Contudo, para Kant é totalmente o contrário disso. Para Kant, transcendental é o limite, até onde eu posso ir. Quais são as condições de possibilidade? Imagina só, você está numa sala trancada. A sala tem porta, mas você está ali trancado. Se você está trancado nessa sala, até onde você pode ir? Quais são os lugares que você pode ir? Você pode ir além da sala? Você pode sair se a sala está trancada? Não, não tem como. O transcendente seria, a palavra transcendente, seria aquilo que está além da sala, está do lado de fora, certo? Agora, o transcendental já é aquilo que está dentro da sala. Você não pode ir além da sala. Deu para entender? É isso que Kant vai propor. Por isso ele é chamado essa fase de crítica. Por quê? Ele vai fazer uma crítica a todo o pensamento anterior a ele. Todos os filósofos, praticamente, né, a filosofia clássica, vão entender que quando eu conheço algo, principalmente aqui, Kant ele vai ser um grande crítico do pensamento aristotélico, que também vai ser bem forte na Idade Média, que é o quê? Quando eu penso sobre algo, para Aristóteles, para esses filósofos anteriores, eles vão defender o seguinte: quando eu conheço algo, por exemplo, na metafísica de Aristóteles, quando eu entendo, eu começo a descobrir sobre o ser das coisas. E eu represento na minha mente, de fato, aquilo que a coisa é. Por exemplo, quando eu digo câmera, eu estou representando na minha mente, de fato, aquilo que a câmera é. Só que Kant vai propor a seguinte crítica. Tá, mas quem disse que esse sistema de conhecimento está certo? Como eu posso comprovar isso? Porque para eu comprovar isso, que aquela ideia de câmera que eu tenho na minha mente, de fato é a câmera que eu estou vendo, essa câmera que eu estou vendo devia estar aqui dentro, mas ela não está. É louco isso, não é? Porém, é muito lógico. Kant ele vai ser um dos carinhas mais minuciosos e lógicos possíveis. Tanto que isso vai fazer com que ele influencie todo o pensamento posterior. Então isso é filosofia transcendental. Ele vai criticar o seguinte: o Aristóteles e outros filósofos falaram que eu posso conhecer as coisas, que eles nem vão falar que eu posso conhecer, eles vão dizer que nós conhecemos as coisas porque isso é possível, isso é da nossa natureza.
sem se questionar antes se nós podemos. Aí que está a filosofia transcendental. Kant ele vai propor o seguinte: e será que nós podemos de fato conhecer tudo? Será que o que eu posso conhecer de fato? O que eu posso considerar como juízo científico e aquilo que não tem como considerar como juízo científico, aquilo que não pode ser comprovado? Então Kant ele vai propor o seguinte: existe um limite para a razão. Enquanto os racionalistas defendiam que tudo pode ser conhecido racionalmente, Kant ele vai dizer o seguinte: não, existe um limite para a razão. A nossa mente, a nossa inteligência está trancada, podemos dizer assim. Isso não são palavras de Kant, tá? Isso é para a gente entender um pouquinho, talvez melhor. A nossa inteligência está trancada dentro de uma sala que a gente não pode ver o que está fora. A gente só pode ver aquilo que aparece na janela. Existe uma janela nessa sala e de dentro dessa sala a gente vê o mundo. Aqui vamos para mais dois conceitos de Kant: númeno e fenômeno. Númeno é uma palavra, vamos lembrar que Kant ele é alemão, então todas essas palavras vão ter traduções bem complicadinhas, tanto que algumas traduções nem são muito fiéis ao pensamento original de Kant, mas essas duas palavras vão refletir a seguinte coisa: númeno. Você está dentro dessa sala, tem uma janela, você olha o mundo de dentro dessa sala. Númeno é aquilo que está do lado de fora. Númeno é a coisa em si. Vamos dizer que tem uma cadeira do lado de fora. Então, númeno é o que? É a cadeira em si. Você consegue alcançar essa cadeira? Não. Você não consegue alcançar. Qual é a única coisa que você pode alcançar? É aquilo que aparece na sua janela. Esse é o fenômeno. Aquilo que aparece para você. Então Kant ele vai dizer o seguinte: o ser humano não é capaz de conhecer a coisa em si. Lembra da história da câmera que eu falei? Se eu conhecesse de fato a câmera, eu deveria saber tudo, como ela funciona, o que está dentro dela. Lembra, isso aqui a gente pode até lembrar do filme Lucy. Quando ela chega aos 100% do uso da consciência dela, ela não consegue transformar as coisas. Kant não vai falar isso, porém a gente poderia dizer que a ideia de conhecimento aqui seria esse, em que eu posso controlar totalmente. Se eu conheço, eu controlo. Talvez a gente poderia dizer que Kant traz isso de Bacon, que em outro momento a gente pode falar aqui. Mas se eu conheço, eu controlo. Então, para Kant, eu não controlo em si, não tem como. Eu só posso conhecer aquilo que aparece para mim. Aqui Kant vai, mais um conceito que eu não falei antes, que Kant ele vai fazer uma metáfora, dizendo que ele vai fazer uma revolução copernicana. O que é isso, revolução copernicana? Copérnico foi o carinha que provou que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas é a Terra que gira em torno do Sol. Ou seja, o sistema solar é heliocêntrico, ou seja, o Sol no centro e os planetas giram em volta do Sol. Isso é Copérnico. E Kant vai falar que ele vai fazer uma revolução copernicana. Ou seja, ele vai fazer uma revolução na filosofia, dizendo que não é o objeto. Se a gente for pegar aqui Aristóteles e até Tomás de Aquino como defensor de Aristóteles, a gente vai perceber na filosofia deles que eles vão dizer o seguinte: por exemplo, o que me comprova que a câmera é verdadeira? O que faz com que a câmera não seja uma ilusão para mim? Para esses filósofos vai ser o quê? A câmera em si. É a câmera que vai me provar a verdade dela. Kant vai falar que não. O conhecimento não gira em torno do objeto. O conhecimento gira em torno do sujeito. Por isso que Kant vai fazer essa metáfora dizendo que vai fazer uma revolução copernicana. Ou seja, não é o objeto que me diz a verdade dele, mas a verdade seria que como um construto, ou seja, uma construção da minha mente, da minha inteligência. E essa inteligência, essa minha mente vai ter uma estrutura que vai captar esses fenômenos. Vamos lembrar? O número, aquilo que é em si, eu não conheço. Para Kant, o que há fora
de mim é um caos. E o que eu posso de fato conhecer são os fenômenos. Então o que é esse sujeito cognoscente? É essa estrutura, sou eu. E para entender aqui também duas palavrinhas, a priori, a posteriori. Para Kant, ele também vai dizer que existe uma coisa antes da experiência. A priori significa isso. Antes da experiência e que vale para todo mundo. A priori é antes da experiência de modo universal, vale para todos. Que é o que? Essa estrutura. Aí vemos uma outra palavra aqui, sistemático. Kant vai propor um sistema. Existe uma estrutura na minha mente que faz com que tudo possa ser organizado. Qual é a pergunta por detrás disso aqui? Se tudo é um caos, como que eu posso enxergar tudo bem organizadinho? Simples. É o meu sujeito, a minha mente. Eu, como sujeito cognoscente, ou seja, cognoscente, aquele que conhece, eu tenho uma estrutura aqui dentro que organiza tudo aquilo que eu recebo de fora. Tudo aquilo que eu percebo, os fenômenos que eu percebo, não é que as coisas são organizadas em si, não. Não sei. Se são, eu não sei. Kant vai dizer isso. O número eu não conheço, não posso saber o que é. Só posso saber como eles aparecem para mim, o fenômeno. Então esse fenômeno, que é a minha estrutura, tem um sistema de organizar. Então por isso Kant vai ser chamado também de sistemático. Então o sujeito cognoscente sou eu, é a minha mente, o meu entendimento. Que no outro momento a gente vai também aprofundar esse tema aí, qual é essa estrutura do sujeito cognoscente. Então a gente fica por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou mais interessante ou se ficou alguma dúvida. E que nos próximos vídeos a gente tenta responder. Deixa seu like e se inscreva.